Fala galera, beleza? Essa semana foi difícil gravar vídeo porque eu tô quase sem voz. Mas hoje a gente vai fazer uma receita com biga, tá? E o que a biga proporciona? Bom, a biga primeiro é um pré-fermento, tá? E a gente vai deixar 24 horas fermentando. Se você tiver uma farinha forte, ela pode fermentar até 48 horas como biga. Depois a gente incorpora esse pré-fermento na massa. E aí a gente faz a nossa receita, tá? Na nossa receita, a gente vai usar a farinha e o processo normal que vocês têm visto nos vídeos. A diferença é na biga. Eu aconselho você usar até 50% da tua receita como biga, tá? No vídeo vocês vão ver como isso é feito e aqui embaixo tem a receita com as proporções. É só uma sugestão, tá? Você pode fazer uma proporção maior ou menor. Eu gosto, no geral, de usar 30% a 40% como biga, mas nessa receita eu vou usar 50%. E a biga é sempre 2 partes de farinha para 1 parte de água, tá? Lembra sempre disso. Então, a gente vai ter uma pizza mais crocante, tá? Apesar de leve, ela vai ficar mais crocante, super alveolada e com uma complexidade de sabor e de perfume que normalmente os outros pré-fermentos não dão à pizza, tá? E essa eu vou fazer no forno de casa para que vocês vejam. Beleza, vamos para a receita. Então, primeiro passo para a gente fazer a nossa biga. Aqui eu tenho 2 partes de farinha para 1 parte de água. O que isso quer dizer? Que se você vai fazer uma receita de 1 quilo, você vai usar 500 gramas da tua farinha para fazer a biga. Tá, então eu vou usar, se eu for fazer 1 quilo, 500 gramas. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho 2 partes de farinha para 1 parte de água, tá? Então, vamos imaginar que você vai fazer 1 quilo de massa no total. Você pode fazer 50% dessa massa com a biga. Então, você vai pegar 500 gramas de farinha. Se você pegou 500 gramas de farinha, independente da hidratação que você vai usar na sua massa total, você vai usar 250 ml ou gramas de água, tá? Deu para entender? Então, 2 partes de farinha para 1 de água. E aí, você decide o quanto da tua massa total você vai usar para biga. Eu sugiro você começar com 50%, tá? Então, só para recapitular, para que isso fique claro, muita gente tem dúvida. Eu vou fazer 1 quilo de massa de farinha com 70% de hidratação. Aí eu vou pegar 500 gramas de farinha e 250 gramas ou ml de água, independente da minha hidratação. 2 partes de farinha para 1 de água. Então, isso aqui tem 500 gramas, aqui 250 ml. O fermento, eu vou usar 100% do fermento da receita, tá? Então, a gente vai dissolver esse fermento na água, tá? Da mesma maneira como a gente costuma fazer. Dá para você usar o fermento seco, tá? Não tem problema. Só secar a mão aqui. E aí o que a gente vai fazer? Nesse caso, eu vou dar preferência para uma caixa de plástico, mas que tenha uma certa altura, tá? Tudo bem que aqui eu não estou fazendo eu não vou fazer uma biga uma quantidade muito grande de biga, tá? Mas é importante, quando você for fazer a biga, ou quando você for fazer polish, ou qualquer outro, tá? Você usar um recipiente alto, pode ser retangular ou... O que é melhor ainda, tá? Se você for fazendo uma quantidade maior, usar um desse aqui, tá? Porque ele é bem mais alto, tá? E existem, né, muito maiores, muito mais altos também, tá? Eu peguei esse aqui que ele é mais fácil e eu gosto de usar essa caixa porque ela encaixa facilmente na geladeira e eu consigo empilhar para outras coisas, tá? Então eu uso bastante esse tipo de caixa para molho, mussarela cortada, por exemplo, já filetada, e coisas do tipo ficar fácil de guardar. Mas lembra disso, tá? Procura usar um recipiente mais alto. E aí o que eu vou fazer? Colocar a farinha, tá? E lembra, nada de sal, tá?
Aqui a gente não vai adicionar sal. Ah, mas minha receita pede azeite. Também não vai colocar azeite. Farinha, água e fermento, tá? Então eu já tenho aqui o fermento dissolvido na água. E o meu trabalho vai ser só mexer essa mistura e deixá-la bem homogeneizada. Por quê? Eu não quero que fiquem pedras, tá? Então se eu deixo água ou pedaços não muito misturados, eles vão virar pedra amanhã, tá? Então eu não quero que isso aconteça, tá? Eu não preciso sovar essa massa, tá? Eu só vou misturá-la e ela vai ficar com um aspecto de massa seca, tá? Então a textura dela vai ser bem diferente. Ó, você pode ver que ela fica toda cheia de pedaços, tá? Então esse é o ponto da biga. Como eu estou usando esse aqui que não é circular, eu raspo aqui os cantinhos e deixo a nossa biga aqui, tá? Deixa eu só tirar essa parte que ficou na mão. Então, são pequenos nacos, tá? Pequenos pedaços de massa que estão aqui. Então, eu só misturei para que ela não empedrasse, tá? E aí eu vou cobrir com uma tampa e vou deixar na geladeira. Ela vai ficar de hoje para amanhã. Na biga, você deve usar uma farinha mais forte, tá? Então, se você tiver acesso a uma farinha forte, melhor você usar ela na biga. Tá? Mesmo que você use uma farinha de média força, para finalizar, uma farinha de tipo napolitana de fermentação 24 horas, na biga é aconselhável que você use uma farinha mais forte. Tá? Se tiver W320 para cima, ótimo. Tá? Farinha com W380, W400 é a ideal. Então, vamos fechar isso aqui, geladeira, e amanhã a gente retoma o processo. Estamos aqui de volta com a nossa biga. Tá? Ela ficou 24 horas lá na geladeira. Acho que dá para perceber aqui por esse pedaço como ela fermentou. E aí eu vou adicionar o restante da água, farinha, jogar o sal, e a gente vai seguir o processo normal, tá? Eu vou misturar essa massa, começar aqui por esse container. Então, galera, só para deixar claro, a biga fermentou 24 horas na geladeira, eu fiz a massa e deixei por mais 24 horas, totalizando 48 horas na geladeira. E aí eu vou abrir a massa, tá? A massa eu vou abrir do mesmo jeito e essa eu vou assar forno de casa. Eu coloquei as pedras e aí eu vou fazer em 2 etapas. Bom, galera, tá aqui a nossa pizza, tá? Só lembrando, eu fiz no forno de casa, então ela fica um pouco mais crocante, tá? A borda fica um pouquinho mais seca, mas mesmo assim, ó, você percebe que ainda é uma borda macia, tá? Ela faz um crack, isso é da biga. A biga, como eu falei no começo, ela dá mais sabor, tá? E ela deixa essa textura mais sequinha. Óbvio que fazendo no forno de casa, ela acaba ficando mais seca naturalmente, tá? No forno convencional a gás. Bom, então eu consegui cortar aqui, deixa eu só deixar mais perto, tá? Então, como ela fica bem ovalada, tá? Apesar de ter feito no forno de casa, dá para notar os alvéolos, tá? Deixa eu tentar aproximar mais. Então esse é o resultado da biga, tá? Ela naturalmente, a tendência dela é ficar uma massa mais seca, mais crocante em relação ao polish, por exemplo, tá? Mas é uma massa mais complexa, é uma massa com mais sabor. Então tudo é uma questão de gosto, tá? Vou pedir, se você não deixou seu joinha, para você deixar, se inscrever no canal, aquilo que todo mundo pede, mas o principal, deixa suas dúvidas no comentário, tá? Eu vou ter um imenso prazer em responder, assim que possível eu respondo. Tenho procurado responder todas as dúvidas, tá? Então,
Por favor, deixa suas dúvidas lá no comentário e boa pizza, galera!